Em 2008, um grupo de engenheiros que trabalhava com monitoramento de cabos submarinos registrou um evento que até hoje aparece em relatórios técnicos como uma das anomalias mais estranhas já detectadas em redes de comunicação oceânicas. Esses cabos são responsáveis por transportar praticamente toda a internet do mundo, atravessando oceanos inteiros no fundo do mar. São estruturas gigantescas que ficam a milhares de metros de profundidade, invisíveis para qualquer pessoa na superfície. Normalmente, os sistemas de monitoramento apenas registram pequenas variações de temperatura, pressão ou possíveis danos causados por terremotos submarinos. Mas em uma madrugada de abril, um dos sensores instalados em um cabo no Oceano Índico começou a enviar dados que não pareciam pertencer a nenhum fenômeno natural conhecido. O primeiro alerta surgiu às 2h41 da manhã, no centro de controle da empresa responsável pelo cabo. Um técnico chamado André estava revisando relatórios automáticos quando percebeu uma série de leituras estranhas vindas de um trecho específico da rede. O sistema indicava que algo estava gerando vibrações diretamente no cabo, a mais de 3.000 metros de profundidade. No começo, ele pensou que fosse apenas atividade sísmica comum, algo relativamente frequente em áreas submarinas. Mas quando abriu o gráfico completo da leitura, percebeu imediatamente que havia algo errado. As vibrações não eram aleatórias. Elas estavam acontecendo em intervalos perfeitamente regulares. Não era o tipo de padrão que terremotos produzem, nem correntes marítimas, nem movimento de placas tectônicas. Era um padrão preciso demais, como se algo estivesse tocando no cabo repetidamente, com intervalos quase matemáticos. André decidiu verificar outros sensores próximos, para confirmar se aquilo estava acontecendo em toda a área. Mas os dados mostravam algo ainda mais estranho. As vibrações estavam acontecendo apenas em um único ponto do cabo, um trecho de aproximadamente 15 metros, no meio de milhares de quilômetros de extensão. Era como se algo estivesse interagindo especificamente com aquele pedaço da estrutura. Nos minutos seguintes, o sistema começou a registrar outra mudança incomum. O ponto de vibração começou a se deslocar lentamente ao longo do cabo. Não era rápido. Na verdade, era extremamente lento, cerca de 1 metro a cada 2 minutos. Mas o suficiente para mostrar claramente que aquilo não estava parado no fundo do oceano. Algo estava se movendo ao longo da linha do cabo. André chamou outros 2 engenheiros para observar os dados em tempo real. Os 3 ficaram acompanhando o gráfico, enquanto o ponto de vibração continuava avançando lentamente pelo sistema de sensores. Foi então que um deles percebeu algo que fez o clima na sala mudar completamente. O deslocamento seguia exatamente a rota do cabo submarino, como se algo estivesse acompanhando ele, não cruzando por acaso, não encostando por acidente, mas literalmente se movendo ao longo da estrutura, como se estivesse seguindo o cabo no fundo do oceano. Naquele momento, os engenheiros decidiram analisar outro tipo de dado coletado pelos sensores. Variações de temperatura ao redor do cabo. Normalmente a água naquela profundidade permanece quase congelante o tempo todo. Mas quando os dados carregaram no sistema, um detalhe inesperado apareceu. A temperatura ao redor do ponto de vibração estava cerca de 4 graus mais alta que o restante da área. Aquilo não era um aumento gigantesco, mas era completamente anormal para aquela profundidade. Os engenheiros chegaram a considerar a possibilidade de ser algum animal marinho grande, talvez uma espécie desconhecida de criatura abissal. Mas essa teoria rapidamente começou a falhar quando analisaram outro detalhe do registro. Todas as vibrações simplesmente pararam. O ponto de temperatura voltou ao normal, e os sensores não registraram mais nenhum movimento. Alguns dias depois, uma embarcação especializada foi enviada para investigar o trecho onde os dados anormais haviam sido detectados. Usando drones submarinos capazes de alcançar grandes profundidades,
A equipe desceu até o ponto exato, indicado pelos sensores. Quando a câmera finalmente iluminou o cabo no fundo do oceano, a estrutura parecia completamente intacta. Sem cortes, sem rompimentos. Mas quando os técnicos analisaram as imagens com mais atenção, perceberam algo que não deveria estar ali. Em um trecho de aproximadamente 15 metros,